Bom, companheiros, uma palavrinha sobre a questão das eleições, né? Essa semana aqui, o grande fato eleitoral da semana foi o lançamento da candidatura do Boulos a candidato pelo PSOL, né? Que foi como é que se diz? Deu lugar a uma espécie de comédia pastelão dentro do PSOL. Uns lançaram entusiasticamente o candidato como sendo a salvação da lavoura, aí uma outra parte do partido se levantou para fazer atos públicos contra a candidatura do Boulos, escolhido, ungido, né, a gente pode dizer, da direção majoritária do PSOL. O PSOL, como vocês sabem, tem basicamente duas alas, né? Tem uma ala que foi a ala que pelo menos procurou manter as aparências na questão do golpe, não se colocando a favor do golpe, né? Não fazendo campanha para que a Dilma caísse, ou seja, não servindo de torcida para a direita, porque é isso que os que fizeram campanha na esquerda para que a Dilma caísse servia de torcida para a direita. Essa ala é dirigida pelo Ivan Valente, né? Ele tem uma corrente aí cujo nome não estou lembrando agora. Tem um monte de correntes dentro do PT. Não é mais a PS, por isso também que eu não lembro. Unidade Socialista. Quer dizer, foi a PS, poderia ser Unidade Socialista, Unidade Popular, eu sei lá o quê. Vamos chamar, por questão de simplificação, vamos chamar de corrente do Ivan Valente, que é mais simples. E tem um conjunto de correntes, o filho do Plínio da Arruda Sampaio, a Luciana Genro, a CST do antigo deputado, ex-deputado Babá, e outros grupos menores que foram a favor do golpe de Estado, que achavam que a Dilma era corrupta, que a Dilma era não sei o quê, que se você derrubasse a Dilma vinha uma revolução, né? Seria bom pegar todas essas declarações hoje e fazer um balanço, né? O pessoal devia fazer esse balanço. Né? Cadê a revolução? Cadê os efeitos positivos que o pessoal esperava da derrubada da Dilma? Mas o fato é que essa ala foi a favor da derrubada da Dilma. Bom, se estabeleceu uma divisão aí basicamente entre essas duas alas. A ala que logicamente falou que a Dilma era corrupta, o PT era corrupto, que tudo isso era uma grande revolução, que apoiar a Dilma era uma traição à classe operária, etc. e tal, ficar contra o golpe era horrível, não tem condições de aceitar o Boulos agora. Não tem condições, nós vamos colocar uma reserva nesse não tem condições. E eles estão, logicamente, contra o Boulos, porque o Boulos, embora a participação dele na campanha contra o golpe fosse mais para confundir do que para esclarecer, ele, de fato, participou da campanha contra o golpe. Então, eles estariam votando numa pessoa que teria apoiado a Dilma, que seria ligada ao PT, segundo eles. Então, isso aí instaurou aí a guerra civil dentro do PSOL. Aqui a gente deve dizer algumas questões, né? Primeiramente, que isso revela que tipo de partido é o PSOL, né? Era um momento de muita gente dentro do PSOL fazer uma avaliação, que logicamente muitos não vão fazer porque a realidade é inferior aos ganhos eleitorais que as pessoas estão buscando dentro do PSOL. Ou, para pessoas mais honestas, outro tipo de ganho. A pessoa acha que o PSOL vai trazer algum benefício, né, para determinados setores sociais e tudo mais. Mas o fato é que o PSOL ele teve 4 candidatos, vai ter o 4º candidato presidencial até agora. O primeiro candidato, Heloísa Helena, era uma pessoa que estava dentro do PT e que era extremamente direitista.
Na campanha eleitoral, ela antes da campanha eleitoral, ela foi líder do movimento nacional e da frente parlamentar contra o aborto, contra o direito de aborto. Naquela época, o pessoal do PSOL, quando você falava esse tipo de coisa, eles ficavam irritadíssimos, né? Acusavam você de tudo, traição a todas as coisas possíveis e imagináveis, etc. e tal. Mas nós mostramos que a frente contra a votação dele com candidatos de esquerda. Se esses candidatos de esquerda fossem candidatos com uma tradição grande, com um programa realmente diferenciado, fossem partidos estabelecidos, você até entenderia. Nós não somos favoráveis, né, a obrigar ninguém a entrar em nenhuma coligação, até porque nós, do PCO, não entramos normalmente em nenhuma coligação. Agora, esse não é fato. O PCdoB esteve sempre com Lula. O Ciro Gomes é candidato para tentar explorar a política da direita em favor dele, né? Ele está torcendo aí para que o Lula seja condenado para ele poder ganhar alguns votos a mais da base do PT. O PSOL, a mesma coisa. É toda uma política de ocasião. Esses candidatos, eles não explicam claramente a situação, né? Que é a seguinte, que as eleições que se aproximam, se elas acontecerem efetivamente, elas vão ser as eleições mais antidemocráticas que o Brasil já teve até hoje, fora da ditadura. Elas vão ser eleições sob uma ditadura. Nessas condições, essa eleição ela foi feita sob medida para que a direita, não é que é para a direita ganhar a eleição, é para a direita consolidar institucionalmente o golpe de Estado. É para isso que serve a eleição. E a candidatura desses esquerdistas é uma candidatura apenas para figurar nesse jogo de cartas marcadas que será a eleição. A única candidatura que cria uma crise nesse sistema, né, é isso que muita gente não entende, é a candidatura do próprio Lula. Se o Lula, por exemplo, concorrer às eleições, a situação toda tende a entrar em crise, né? Finalmente o golpe foi dado em primeiro lugar para tirar o Lula da jogada, tirar o PT do governo, colocar o PT na ilegalidade, porque o PT é uma alternativa de poder concreta e imediata à direita. Nós temos que entender isso daí. Se a candidatura A tem um programa maravilhoso ou não, isso daí não tem nenhuma importância. Primeiro que ninguém tem, essa que é a verdade. O Ciro Gomes, na hora que ele entrar no governo, se ele entrasse no governo, ele ia pegar todo esse palavrório dele, ia jogar pela beirada, né? E iria governar com os neoliberais, porque pelo discurso dele, ele é 10 vezes mais radical do que o PT. Se a burguesia chutou o PT para fora do governo, por que ele iria aceitar o Ciro Gomes? Não faz sentido nenhum. No entanto, ele só recebe elogios do Ciro Gomes, pessoa equilibrada, sensata e tal. Quando o discurso é um discurso muito radical e os elogios da direita são muito grandes, precisa desconfiar do produto, né? É um produto falsificado. Então ele fala assim, vou acabar com todas as privatizações. Nada. Como é que você vai acabar com as privatizações? Com que poder? Só porque você foi eleito por quem? Por Deus? Precisaria ter uma mobilização popular revolucionária para fazer isso daí. Aí vem o Boulos e também fala a mesma coisa, que ele vai fazer acontecer, acabar com as privatizações. Todos eles estão prometendo mundos e fundos. A grande verdade é que são candidaturas, num certo sentido, para decorar o ambiente, né? Ocorrendo aí, a imprensa toda vai cair em cima deles e falar, na sua opinião, o resultado eleitoral foi legítimo? É, porque a periferia é neoliberal, vem com aquele papo furado de universidade,
e vão assinar embaixo de uma eleição fraudulenta. Tá? Essa aqui é a grande jogada. Uma outra coisa sobre o Boulos, que também ninguém chama atenção, é a seguinte. A candidatura do Boulos é uma candidatura que está sendo organizada pelo setor global do PSOL, porque o PSOL tem um setor global. Marcelo Freixo foi escandalosamente apoiado pela Globo na eleição contra o Crivella. Muita gente desculpa o Marcelo Freixo com uma desculpa meio pueril, meio infantil, que é o seguinte: não é que eles apoiariam o Crivella. O problema é que o Crivella está ligado à Universal, que tem a Record, que é concorrente da Rede Globo. Então, eles não querem votar num concorrente, então eles votam em qualquer pessoa. Meu amigo, isso aí está muito longe de ser verdade. A Globo não vota em qualquer pessoa. A Globo vota em pessoas confiáveis. Quer dizer, para escapar do Crivella, então, a Globo vai votar num candidato de esquerda, radical, supostamente socialista, supostamente revolucionário? Claro que não. Vota no Crivella e depois acerta, esmaga a Record por fora da eleição. Qual é o problema? O problema é o seguinte: o Marcelo Freixo foi apoiado pela Globo porque ele é um candidato que preencheu todos os requisitos para que a Globo apoiasse. É simplesmente isso daí. Quem lançou a candidatura do Boulos foi o Marcelo Freixo, mais a Paula Lavin, mulher do Caetano Veloso, o próprio Caetano Veloso, que apoia o Ciro Gomes. Essa é uma família realmente versátil na política. Um apoia o Ciro Gomes, outro apoia o Boulos. Os dois são concorrentes do Lula, que estranho, né? E todos os dois estão ligados à Globo. E todo mundo aí apoiou o Marcelo Bretas, que é da Lava Jato. Você vê que... E vejam também a combinação, né? O Boulos, que está sendo acusado de ser um cavalo de Troia do Lula dentro do PSOL, é apoiado pela Globo, pela Lava Jato, que está prendendo o Lula. Quer dizer, a confusão é... Confusão um pouco é bobagem, a gente poderia dizer, né?